pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e nesse vídeo de hoje eu tenho um relato para vocês de uma mãe perversa, narcisista. Vocês vão ver aqui tudo que ela contou aqui pra gente nesse testemunho, nesse relato de hoje. Eu deixo aqui também para vocês que querem contar aqui o seu relato para ajudar outras pessoas através da sua experiência de vida com o convívio de um narcisista ou uma narcisista perversa. Relato.sobrevivente@hotmail.com. Envia um e-mail que aí eu venho aqui e gravo um vídeo contando também o seu testemunho. Então vamos ao relato de hoje. Começa assim: Olá, Cris, agradeço a Deus por sua vida e por seu lindo trabalho. Deus tem te usado e usado tantos outros que também falam sobre esse transtorno para ajudar muitas pessoas que se encontram no engano. Acredito que esse tema deveria ser de utilidade pública, pois muitos passam por isso e não têm nem ideia. Continuam no engano sem nem ao menos poderem se defender. Mas em nome de Jesus, aos poucos, Deus vai revelando para cada um de seus filhos amados. Eu creio e a nossa intenção, a minha pelo menos aqui no canal, é isso: levar o máximo de informação que eu posso através da experiência de vida que eu tive no convívio com essas pessoas, para que as pessoas possam superar isso, possam dar a volta por cima, sejam fortes, porque nada é por acaso, né? E tudo tem um propósito maior de Deus na vida daqueles que amam a Ele. Muito obrigada pelo carinho de coração, e eu fico muito feliz de fazer parte, né, dessa conscientização e de saber que através da minha vida, Deus está usando a minha vida para poder levar cura e libertação para a vida de vocês. Mas vamos lá. Bem, vou começando meu testemunho lá na minha infância. Tenho 7 irmãos, sou a mais nova. Quando eu era pequena, meu pai bebia muito. Chegava em casa xingando e brigando com minha mãe. Mas quando estava sem beber, era uma ótima pessoa e quando podia ajudava sem pensar 2 vezes. Eu não entendia aquilo tudo. Por que meu pai brigava tanto com a minha mãe e sentia tantos ciúmes dela? Eu ficava muito assustada com o jeito do meu pai. Na minha cabeça, o errado era meu pai. Mas na verdade, até hoje, eu não sei o que acontecia entre os dois. Até porque minha mãe sempre falou muito mal do meu pai, para todo mundo. Mas comigo meu pai sempre foi muito carinhoso e bom. E até hoje ele é assim. Sempre que preciso, e ele pode, é o primeiro a me ajudar. Assim também é com meus irmãos e com minha mãe também. E da parte da minha mãe, o que ela contava era só o sofrimento que passava com os filhos e o marido. E até hoje ela é assim. Minha mãe sempre se fazia de vítima, até mesmo com nós os filhos. Tudo era culpa da gente. Dizia o quanto sofreu no parto de um filho, que sofreu no parto do outro filho e assim por diante. Fala isso para todo mundo e até pra gente ela fala, como se a gente tivesse culpa. Mas conta tudo do passado, o quanto os filhos a fizeram sofrer em seus partos. Em todo lugar que chega também fala mal do meu pai e chora horrores para comover as pessoas. Teve um tempo que precisei fazer um tratamento médico. Durou um certo tempo, mas sempre ouvi ela dizendo que quando eu terminasse meu tratamento, que ela iria embora de casa, porque ela precisava viver a vida dela e ser feliz. Eu ouvia tudo aquilo e me sentia culpada. Achava que o meu tratamento estava impedindo ela de ser feliz. Pensava comigo mesma que o meu tratamento precisava se encerrar logo, para ela poder viver bem e ser feliz. E sempre fui magrinha desde criança, e sempre que eu colocava shorts ou saia rodada, que eu amava usar, coisa de crianças, ela não gostava, fechava a cara, começava a reclamar e falava que eu era muito magra. E se eu usasse aquelas roupas, as pessoas iam dizer que eu passava fome. Só comprava shortão largo e comprido de menino para mim usar. Eu ficava olhando minhas primas da mesma faixa de idade que eu, usando as roupinhas bonitinhas, e eu com aquelas roupas que não gostava. Eu ficava pensando e sem entender por que eu não poderia usar roupas bonitinhas de menina também. Será que eu era tão estranha assim por ser magrinha que as pessoas iriam rir de mim se me vissem com a saia? O que tinha de mais? Cada vez mais fui me retraindo e me sentindo mal. Nesse tempo minha avó vendia roupa e ela trazia essas bermudas para mim, acredito que já a pedido da minha mãe. Aquilo acabava comigo porque eu já tinha vergonha de ser magrinha e minha mãe falava aquelas coisas para mim. Me sentia um monstro, vivia chorando por complexo.
Quando terminou meu tratamento médico, minha mãe arrumou uma pessoa e realmente foi embora. Foi viver a vida dela e ser feliz, como ela dizia, né? Nunca nenhum de nós, os filhos, foi contra ela ir viver a vida dela. Queríamos que ela fosse feliz. Se não deu certo com meu pai, cada um para o seu lado. Neste tempo eu já tinha 14 anos. Daí, dessa primeira vez que ela saiu de casa, foi só a porta de entrada para inúmeras idas e vindas de casa, e meu pai sempre a aceitava de volta. Eu achava que era normal sair e voltar de casa várias vezes, e ainda dizia que a casa era dela, e que voltava quando quisesse. Eu não sei o que ela falava para o meu pai, porque toda vez ele a aceitava de volta. E mesmo meu pai aceitando e perdoando as indas e vindas dela, ela nunca o valorizou e ainda pintava meu pai como a pior pessoa do mundo, para todos. Ela fala dos filhos para todo mundo, faz todos ficarem com raiva da gente. Às vezes as pessoas param minhas irmãs na rua perguntando por que a gente não dá atenção para a mãe da gente, que tem pena dela, que ela quando fala até chora e que a gente não liga para ela, que nós os filhos precisamos cuidar mais dela. Eu já cansei de ouvir dela que eu só gosto do meu pai. Ela já chegou a me falar que o tratamento que eu fazia para o problema que eu tinha foi por culpa do meu pai, só para eu ficar com raiva dele. Eu, com 7 anos, havia escolhido os padrinhos para me batizar. Ela não deixou, escolheu outros. Fiquei muito triste com isso. E mesmo ela com esse jeito estranho dela, eu sentia falta dela. Ia na casa dela de vez em quando, dormia na casa dela e às vezes passava dias com ela. E nessas idas e vindas da casa da minha mãe, conheci um rapaz na casa dela. Seu nome era Márcio. Ele era amigo de trabalho do marido que ela estava. Nesse tempo, eu estava com 17 anos. Conheci o Márcio numa semana e na outra semana combinamos de sairmos para nos conhecer melhor. O trato com o Márcio foi de sairmos à tarde para irmos numa lanchonete. Eu desde nova não gostava de sair à noite, sempre fui cismada. Daí tudo bem, quando chegou o dia combinado, fui na casa da minha mãe para de lá, né? Eu e o Márcio saímos, esperei e nada dele aparecer. Quando o Márcio apareceu, já era meia-noite. Ele chegou com a maior cara de pau na casa da minha mãe me chamando para sair. Eu disse que não iria, porque combinamos de sair à tarde. Daí ele falou que não tinha nada, que só íamos ali pertinho mesmo. Falei que não, que poderíamos marcar outro dia. Minha mãe estava perto e ouviu o Márcio insistindo em me levar para sair aquele horário. Daí ela falou que era para eu ir com ele, que não tinha nada demais eu ir. Falei para ela que eu não queria ir, porque já estava muito tarde da noite, que o combinado foi irmos de tarde. Eu achei que ela iria brigar com ele por causa do horário que ele veio me buscar para sair e pela insistência dele. Qualquer mãe faria isso, mas a minha não fez. Ela simplesmente insistiu para eu ir com ele. Eu fiquei tão triste e ao mesmo tempo com muita raiva dela por ela estar fazendo aquilo comigo. Parecia que estava me expulsando da casa dela, insistindo daquele jeito para eu ir com ele, me empurrando para a boca do lobo. Daí não pensei mais em nada, fiquei tão chateada com minha mãe que me vi como se o Márcio fosse minha única saída daquela situação constrangedora. Fiquei sem rumo. Vai saber o que o Márcio pensou de mim, a própria mãe empurrando a filha para os homens. Uma pessoa que era para me proteger. Enfim, acabei indo com ele. Eu não conhecia o lugar, pois quando ia à casa da minha mãe, só ficava dentro de casa. Márcio e eu fomos na tal lanchonete. Ele comprou umas porções de salgado e uma bebida pra gente. Muito simpático e sorridente, me tratando muito bem. Até que comecei a notar que eu estava ficando muito zonza. E não lembro de ter bebido a esse ponto. Acredito que ele colocou algo na minha bebida, porque fiquei me sentindo muito mal e fiquei sem domínio do meu corpo. Nunca tinha sentido algo parecido. Minha mente estava ligada. A zonzeira que senti não era de bebida, foi algo muito estranho. Somente a minha mente estava ligada, pois conseguia ver as coisas meio embaçado, mas eu via. E eu conseguia ouvir tudo perfeito. Daí ele me chamou para irmos embora. No caminho encontramos com um amigo dele e voltamos juntos para o caminho que até então achei que era o da casa da minha mãe. Mas não era. Ele estava me levando para outro lugar. No caminho eu percebi que o amigo dele não estava mais nos acompanhando. O Márcio estava me levando praticamente carregada de tão ruim que eu estava.
Paramos num lugar com uma porta de ferro grande e esta porta estava fechada. Ele me deixou de pé na calçada e foi abrir a porta. Perguntei a ele que lugar era aquele, pois não era a casa da minha mãe. Quando abriu a porta, já me colocou para dentro e já foi me deitando num colchão que já estava lá. Foi me agarrando, tentando me despir, tentei gritar para ele me soltar, mas minha voz mal saía. Falava para ele não fazer aquilo comigo. E ele insistindo e me agarrando, eu estava sem forças. Não conseguia lutar com ele, até que consegui falar que eu era virgem, para ele não me fazer mal. Custou para ele me soltar, daí parou e me soltou. Percebi que tinha uma escada para subir para o segundo andar, de onde estávamos. Quando me soltou, me deixou lá no colchão e subiu a escada. Fiquei desesperada e comecei a chorar sem parar. Não conseguia levantar para tentar fugir de lá. Nem ao menos gritar eu conseguia. Foi Deus que segurou ele naquele momento. Senão, o pior teria acontecido, pois eu não tinha força alguma. Demorou pouco tempo, ouvi alguém batendo na porta do lugar onde estávamos. Ele desceu de onde estava e abriu a porta. A pessoa entrou e eu deitada ainda no colchão. A pessoa era amigo dele, só ouvia os dois cochichando, daí fiquei ainda mais assustada. Pensei o pior. Daí o Márcio subiu novamente para o segundo andar e nessa hora o amigo do Márcio veio até mim no colchão onde eu estava deitada, se agachou perto de mim e falou: "Ele tentou fazer alguma coisa com você?" Eu balancei a cabeça dizendo que sim. Aí ele falou para mim: "Olha, fica tranquila, eu não vou deixar ele fazer nada com você, tá bom?" E novamente balancei a cabeça dizendo que sim. E só conseguia chorar. Fiquei um tempo aliviada, mas também não sabia se o rapaz estava sendo sincero ou não. Mas confiei. O Márcio então desceu do lugar onde estava. Era um escritório. Quando ele viu o amigo dele agachado perto de mim, veio depressa e começou a empurrar o amigo e falar para sair de perto de mim, que ele iria cuidar de mim. Daí o Márcio me levantou e me segurou pelo braço, me levou para o escritório onde ele estava. Depois eu descobri que este lugar que o Márcio me levou era o lugar onde ele trabalhava, e a parte de cima, o segundo andar, era o escritório. Chegando no escritório, o Márcio me deu uns negócios estranhos, me dizendo que era para eu usar, que eu ia melhorar. Não sei o que era, mas acho que eram drogas, pois vi um cachimbo e uns negócios parecendo alho. Sei lá o que era aquilo. Fui ficando pior, mas acredito que fiquei pior por causa do cheiro dos negócios. Queria me dopar ainda mais, mas Deus não permitiu. Graças a Deus. Ele fez isso umas 2 vezes, colocando esse negócio na minha boca para eu fumar, dizendo que ia melhorar. Mas eu rejeitava, não deixava colocar na minha boca. Depois desceu comigo, me levando novamente para o colchão. Demorou pouco, o dia já estava amanhecendo. Daí ele me pegou novamente pelo braço, abriu a porta de saída e me deixou na calçada e foi embora. Deus é tão bom, cuidou tanto de mim, Cris, que do jeito que eu fiquei era para eu ter apagado. Como falei, a minha mente estava ligada, em nenhum momento eu dormi. Quando o Márcio me deixou na calçada e foi embora, eu não tinha ideia de onde eu estava. Comecei a andar e andar sem rumo, até que desci em uma rua onde havia um condomínio. Avistei o porteiro do condomínio e fui até lá. Pedi informações para ele, perguntei qual o nome do lugar porque eu estava perdida. Mas como eu também não sabia o nome da rua que a minha mãe morava, deu no mesmo. Falei o nome da minha mãe e do marido dela para ver se ele conhecia. E nada. O porteiro falou para mim para eu ficar afastada dali até eu melhorar mais, porque os moradores, se me vissem daquele jeito, iriam achar ruim. Quando ele me falou isso, me senti a pior pessoa do mundo, pois acredito que ele estava pensando que eu estava usando drogas e até poderia querer roubar o lugar. Sinceramente, não sei o que ele pensou de mim. Falei para ele que tudo bem, que iria ficar até melhorar um pouco. Agradeci a ele e saí. Fiquei sentada na calçada, um pouco distante do condomínio. Daí levantei, ainda muito zonza, e resolvi continuar andando. A mesma rua que desci, eu a subi de volta, pois era sem saída. Quando chego lá em cima, na rua, perto ainda de onde o Márcio me deixou, vejo uma pessoa me dando sinal com a mão, me dando tchau. Não sei como que isso aconteceu, pois eu ainda estava muito zonza e a minha vista turva. A pessoa estava de longe e consegui enxergar e reconhecer. Era o amigo do Márcio, aquele que se agachou perto de mim e me falou que não iria deixar o Márcio fazer nada comigo.
Fiquei extremamente feliz em vê-lo, pois ele naquele momento foi quem havia de alguma forma me passado confiança e não me deixou ficar sozinha com o Márcio até de manhã. Ele só foi embora quando o Márcio foi também. Daí desci a rua indo ao encontro dele e acenando para ele. Quando chego perto dele, ele havia sumido. Não tinha ninguém. Fiquei achando que eu estava louca, que estava vendo coisas. Fiquei em pé na calçada olhando para um lado e para o outro procurando ele, mas sem sair do lugar. Fiquei me perguntando o que tinha acontecido. Quem era aquela pessoa que vi, que estava acenando para mim? Fiquei olhando para um lado e para o outro e não tinha ninguém. Mas quando olho para frente, vi que estava justamente na calçada, em frente ao portão da casa da minha mãe. Agradeço imensamente a Deus, pois Ele me enviou um anjo para me guiar. Me levou para casa em segurança em todo momento dessa noite de terror que passei. Ele estava comigo, cuidando de mim, me protegendo e me livrando e me guardando. Glória a Deus por isso. Não tenho palavras para agradecer a Deus por tudo que fez e tem feito por mim. Somente gratidão a Deus. Daí abri o portão e entrei. Minha mãe tinha acabado de acordar. Entrei na casa, cumprimentei minha mãe e fui tomar banho. As únicas coisas que ela me perguntou foi: aconteceu alguma coisa? E onde a gente tinha ido. Quando saí do banho, o marido dela veio me perguntar: Thalita, ontem quando o Márcio te chamou para sair aquele horário, você queria ir? Falei para ele que não, que eu tinha marcado com ele de sairmos à tarde, que eu era nova, mas que era responsável, e que não gostei do Márcio ter ido àquela hora da noite me buscar para sair. Aí o marido da minha mãe discutiu feio com ela. Disse para ela se ela era doida, como pôde fazer aquilo com a filha dela, que eu era menor e ela me empurrando para sair com um desconhecido. Daí, depois da discussão dela e do marido, ela veio para cima de mim, brigou comigo e me disse por que eu fui falar para o marido dela que eu não queria ir, que ele brigou com ela por minha causa. Detalhe, ela tinha ciúmes de mim com o marido dela, colocou na cabeça que o homem gostava de mim. Falei para ela que ele me perguntou e eu só falei a verdade. Então tudo isso aconteceu comigo aquela noite e eu não contei nada para minha mãe e nem para ninguém, porque era bem capaz dela dizer que a culpa foi minha e que eu havia me oferecido para o rapaz. Depois de um bom tempo contei para ela. A única coisa que ela me disse foi: por que você não me falou? Eu iria falar um monte para ele. Não deu a mínima. Hoje sou casada e tenho uma família maravilhosa. Vivo longe da minha mãe, fala horrores de mim e de meus irmãos. Diz que minha irmã roubou o dinheiro dela. Pura mentira. Essa minha irmã tem um coração gigante e é a que mais cuida da minha mãe e anda com ela para lugares de necessidade. E minha mãe faz a vida dessa minha irmã um inferno, dela e de todos os que moram perto dela. Diz também que eu e minhas irmãs temos ciúmes dela com nossos maridos. Quando meu esposo vai na casa do meu pai, geralmente minha mãe está lá também. Eu já falo com meu esposo não ficar sozinho com a minha mãe, porque senão ele vai sair de lá com raiva de todo mundo. Ela diz que sou casada hoje por causa dela, sendo que ela fazia fofoca do meu esposo para mim. Me xinga de ingrata, fala mal do meu pai, no entanto, ele que está ajudando a construir a casa dela. Dá mais valor aos de fora do que os filhos e ao pai dos filhos dela. Se meu pai fosse outro, já tinha saído fora dela faz tempo, mas meu pai é outra vítima dela. Ela faz o que quer com ele. Se ela souber que alguém não gosta de algum de nós, se junta com a pessoa para ajudar a falar mal da gente. Uma vez contei para minha irmã que nossa mãe estava de namoro com o irmão da amiga dela, e esta minha irmã foi confrontar minha mãe. Depois fiquei até com medo do jeito que ela falou comigo por telefone. Estava soltando fumaça e disse que eu estava doida. De onde que eu tirei aquilo, que nunca tinha acontecido aquilo que contei para minha irmã. O negócio foi tão forte, depois comecei a duvidar de mim mesma. E ela mesma havia me contado tudo isso, me fez achar que eu estava louca. Outro dia veio em minha casa com meu irmão, e eu já avisei para ele que se quisesse trazer ela, traria, mas para levar ela embora no mesmo dia. Quando chegaram na minha casa, ela já começou a me cutucar, reclamando de tudo e me cobrando que eu não ia na casa dela. Já comecei a ficar nervosa, mas me controlei porque meu irmão é difícil de vir na minha casa. Por isso achei melhor ficar quieta. Foi a melhor coisa que fiz, pois era justamente o que ela queria de mim, que brigasse com ela na frente do meu irmão para depois eu sair como a ruim. Quando ela falava que queria vir na minha casa, eu falava que estava sem lugar para dormir. E realmente é verdade, o sofá não era confortável para dormir.
Daí ela falava que dormia no sofá mesmo, mas nunca chegou a vir. Nesse mesmo dia achei algo muito estranho, minha intuição me avisando e eu achando que era loucura da minha cabeça. Eu não entendi na hora. Olha o que aconteceu, ela estava sentada no sofá da minha casa, se esticando toda, parecendo que estava procurando uma boa posição. Estava numa agonia só. Dali a pouco, quando olho, já estava deitada. E eu em pé, na pia, lavando louça, só de olho nela. Aquilo me chamou muito a atenção. Passando-se uma semana, meu irmão me liga dizendo que iria vir à minha casa e iria trazer minha mãe para dormir na minha casa. Ela queria vir só para me perturbar e falar mal de todo mundo. No meu entendimento, ela estava medindo o sofá para ver se dava para ela dormir quando viesse na minha casa. Disse a ele que se ele quisesse vir, que viesse para dormir. Mas ela eu não queria e que já tinha falado isso para ele. Daí ele me falou que não era bom que eu ficasse guardando mágoas da minha mãe. Falei para ele que não tenho mágoas dela, só quero me proteger. E que no último fim de semana que eles tinham vindo, ela já estava me cutucando, procurando briga comigo, e ele falou que não sabia. Eu sempre achei estranho aquele jeito dela, sabia que tinha algo errado, só não sabia o que era. Deus me revelou através de vídeos assim como os seus, Cris. E desde então tenho visto vários, e a cada um que vejo caem novas fichas. E só tenho a agradecer a Deus e a vocês que publicam conteúdo sobre o assunto, pois a cada dia Deus tem os usado para que a verdade deste transtorno se torne público e que conheçam a verdade e se libertem. Hoje tenho consciência o porquê de aparecer tantas pessoas com esses transtornos em minha vida, porque não foi só a minha mãe, foram relacionamentos de amizade, pessoas dentro da igreja e etc. Espero que meu testemunho ajude, pois hoje me libertei da culpa que há mais de 38 anos senti. Hoje me orgulho da mulher e mãe que me tornei. Não graças a ela, mas graças a Deus primeiramente e a mim, pois não deixei que a maldade dela me afetasse. Procuro ser para as minhas crianças o que minha mãe não foi para mim. E não deixo minhas crianças terem contato com ela, pois sei que o que ela fez comigo não será diferente com elas. Vive dizendo que está com saudades das minhas crianças, mas se ela não se importa com os netos que estão perto dela, vai querer o que com os netos que estão longe? Ela não me engana mais. Obrigada, Cris. Sou fã do seu canal. Espero ter ajudado com meu testemunho. Continue fazendo seus vídeos, pois ajuda inúmeras vidas. Entre parênteses, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe a sua vida e seus caminhos. Amém. Muito obrigada, que Deus te abençoe por todo esse teu carinho, por todas as suas palavras de bênção sobre a minha vida. Obrigada de coração. Muito importante isso para mim. Muito mesmo. Deus é grande, Deus é maravilhoso. E eu deixo hoje então o testemunho aqui sobre essa mãe perversa, narcisista. Infelizmente esse transtorno ele vem, né, com um mau caráter, uma pessoa sem empatia, sem amor, e não é porque essa pessoa se tornou mãe que ela deixa de ser quem ela era, que ela vai mudar o caráter dela. Somente um tem o poder de mudar o caráter de alguém, e é Jesus. Porque ele diz que quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós somos nova criatura. Então, Deus é o único que pode mudar o caráter das pessoas. Só que elas precisam querer, né? Então, uma mãe que é narcisista, ela não deixa de ser narcisista, ela não deixa de ser uma pessoa sem caráter porque ela se tornou mãe. Não. Muito pelo contrário, muitas das vezes elas só têm filhos exatamente para manter ainda ali alguém preso a elas, para manipular, para poder caber na sociedade, tudo referente a elas, não por amor, um sonho de ser mãe, não. É mais um suprimento para eles, é mais uma pessoa para eles terem ali debaixo do controle deles, para fazer o que eles querem que eles façam, uma continuação deles, né? Graças a Deus essa filha teve a revelação de Deus e pôde se afastar e agora protege também as filhas dela. Eu espero que esse testemunho traga muito mais conscientização a todos que estão aqui assistindo, tendo essa oportunidade. Deixa seu comentário se você tem algo a acrescentar. Esse foi o primeiro testemunho aqui no canal de uma mãe narcisista. Que história forte, né? Agradeço a você que teve essa coragem de vir aqui e contar tudo isso para eu poder gravar esse vídeo. Você é uma vencedora.
Graças a Deus que tudo deu certo na sua vida e hoje você tem sua família maravilhosa e que você foi livre, né, desse mal, desse risco que você correu lá atrás nas mãos desse homem. E eu sou grata a Deus por sua vida, por você estar bem e por você ter vindo aqui compartilhar o seu testemunho com todos. Fique com Deus. Deus te abençoe sempre.